Paz e graça, meus irmãos. Vamos fazer mais uma reflexão aqui. Primeira nesse 2024, né? Uma palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 10, verso 38. A palavra do Senhor diz assim: Mas o meu justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos observar aqui, dentro dessa introdução, que a Bíblia não está falando para quem tem mente positiva, certo? Não é para esse pessoal que a Bíblia está falando. Ela não está falando para quem tem fé, acredita em tudo, horóscopo, tarô, criatura, medicina. Poderia dar outro nome a tudo isso, menos a palavra que a Bíblia está dizendo que é fé. Dar o nome de superstição, qualquer outra coisa. Porque você observa bem, o versículo que nós lemos aqui está dizendo: mas o justo. Aí nós perguntamos, quem são os justos que Hebreus, capítulo 10, verso 38, está se referindo? Todavia, o meu justo viverá pela fé, mas o justo viverá da fé. Primeiro nós vamos observar que a palavra é para os justos, mas os justos. Quem são os justos que menciona aqui na palavra de Deus? Observamos que justo é um atributo de Deus. Justo é um atributo de Deus. A palavra de Deus fala em Romanos 3, 21, que agora se manifestou a justiça de Deus. Salmos 23, no Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça. Em Daniel 9,14, se ele é justo em tudo o que faz. Em Romanos, a palavra de Deus é assim: ele é justo e justificador daqueles que crê em Jesus. Então, Deus está falando para esse povo aqui, para os justos, aquele que foi justificado, em Jesus. Então a Bíblia está falando para esses que foram justificados pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus. Não é para o mundo material, religioso, supersticioso, não é para isso que a Bíblia está falando. Bom, eles têm a sua forma de superstições, que não é fé, não tem nada a ver com esta fé que a Bíblia está falando, que os justos viverá pela fé. Então, a segunda coisa que nós vamos ver, que é viverá. Então, a pessoa foi justificada, para isso que Deus está falando, para essas pessoas que foram justificadas pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus, que Deus o aceitou na sua presença através da morte de Cristo. Agora, nós vamos ver que ela está falando que eles vão viver, pela fé. Viverá. A condição de quem tem uma vida aprovada por Deus é viver uma vida de fé. Então o texto aqui, mas o justo viverá. Viver é ter uma vida envolvida em torno daquilo que
foi ordenado. Fazer aquilo que você ficou de tomar conta, fazer aquilo dia a dia, viver é uma ação contínua, né? A vida é ação, é movimento. Então, quando a palavra de Deus fala viverá, né, ela está dizendo que você está envolvido, você está numa ação contínua, vivendo aquilo que você ouviu ou creu, né? Nós vamos ver aqui na Bíblia 4 personagens, né? 3 no Velho Testamento e Jesus, a figura maior, né? O que é viver a fé. A primeira figura é Noé, segundo Abraão, Moisés e por final o Senhor Jesus. Então, Noé, a palavra de Deus fala que Noé era justo. E ele andava com Deus. Quando Deus fala com Noé, ele passa a viver em torno da construção da arca, que vai durar mais ou menos 100 anos. Em Gênesis 5:32, quando Deus falou com ele, ele tinha 500 anos. E quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Uma vida crendo, envolvida, vivendo a cada dia a ordem de Deus. Isso era viver pela fé. Deus falou o que iria acontecer e 100 anos ele vivendo em torno de uma construção. Isso é viver, todo dia envolvido. Pega madeira, pega prego, pega isto e pega aquilo e vai pegando e traz mais madeiras. Vamos fazer o primeiro aqui, o segundo, vamos embetumar, vamos passar isso. Era uma vida, era um trabalho pesado, né? Então era viver. Viver de quê? Viver naquilo que Deus havia falado com ele, queria trazer o dilúvio. Ele cria naquilo e vivia por aquilo, 100 anos. Né? A segunda personagem aqui era Abraão. Né? O Senhor falou com eles assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele passa a viver do chamado de Deus. A Bíblia diz que ele vivia peregrinando, sem local fixo, mas na direção de Deus. Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é dar um pulo no escuro e ficar achando que está tudo bem. Não. Viver pela fé é que você acredita em Deus, acredita em nada. Você não cumpre a palavra de Deus, você não vive a palavra de Deus, diz que acredita o quê? Esta fé que nós comentamos aqui, não é? Que é uma fé um misticista, que isso não existe, isso não é fé bíblica. Quando a terceira pessoa que nós vamos ver aqui é Moisés. Moisés, quando Deus chama no Monte Sinai, ele fala: tira o sapato dos seus pés. Agora ele passa a viver na orientação, na dependência de Deus. Deixa seus filhos ir para seus 2 filhos, e passa a viver para aquilo que Deus chamou. Vai lá para o Egito, conversa com o seu irmão lá. Ele teve muita dificuldade no início, como qualquer tem, mas depois ele assumiu e ele viveu aquilo que Deus tinha para a vida dele, e para a vida de um povo. Então, o Senhor Jesus, no capítulo 4 de João, versículo 32 a 34, os discípulos disseram assim: mestre, come. Ele disse: tenho uma comida para comer. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Isso é viver. Eu tenho comida para fazer, que é fazer a vontade de Deus, é viver a vontade de Deus, fazer aquilo que ele me enviou. Isto é
viver pela fé. Isto é viver pela fé, não é? Você foi justificado para viver fazendo, atendendo à vontade de Deus. Isto é ser justo, viver pela fé. Qual é o propósito de Deus para os justos de hoje, século 21? Qual que é o propósito de Deus para hoje, né? Efésios 1:4, a palavra de Deus fala que antes da fundação do mundo, Deus nos chamou. Deus já havia nos escolhido para pertencermos a Ele, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Então, veja bem, a palavra do Senhor diz que antes da fundação do mundo, Deus nos chamou e já havia nos escolhido para pertencermos a Ele, para sermos santos e irrepreensíveis em amor, a fim de sermos somente dele e estarmos sem culpa diante dele por causa do seu amor por nós. Então, viver pela fé é viver aquilo que Deus te chamou e de dedicar no propósito de Deus cada dia o melhor de você para atingir o objetivo de Deus, como foi Noé, Abraão, Moisés e o grande exemplo do Senhor Jesus. Deus te chamou. Se você é um obreiro, faça o melhor, procure conhecer, procure ler, estudar, dedicar, visitar. Ser obreiro. Se você é um instrumentista, aprenda as notas, dê o melhor de você. Você é pastor, estude, leia a palavra, acorde nas madrugadas, procure conhecer, seja sincero com você mesmo. Não vamos ser como a palavra de Deus, hipócritas. Hipócrita, sabe o que é a palavra hipócrita? A palavra hipócrita é atriz, é ator. Nós estamos vivendo num mundo onde muitos são apenas ator. Faz uma coisa atrás de uma máscara. Viva pela fé. Então, vamos falar somente sobre esses dois itens. O justo viverá. Ele tem uma vida envolvida naquilo que Deus o chamou, o propósito de Deus. Ele não recua. Nós não somos aqueles que recuam para a morte, mas aqueles que vivem para a vida eterna. Deus nos abençoe. Essa é a primeira mensagem. Deus nos abençoe em nome de Jesus.